comentários pós-jogos, né, do atleta do Internacional, né, as outras pessoas, né, de outros times, outros comentaristas e tal, o presidente do Internacional falando pra caramba, elogiando, enfim, cara, é o Flamengo que se preparou para esse momento, né? Não foi do dia para a noite, né? São anos de trabalho, de construção, ter paciência. A torcida pressionou lá atrás, você lembra disso, né? Querendo título, e o Bandeira de Melo, que era o presidente na atualidade, foi muito firme em botar os torcedores lá dentro da Gávea e falar para eles: eu não prometi título a vocês, eu prometi sanear o clube, fazer uma estrutura para que vocês possam lá na frente. Só um minutinho, deixa o like, se inscreva, compartilhe, ative a notificação do sino, é muito importante para o nosso crescimento. Segue o vídeo. Léo, é um Flamengo que tranquilidade a gente nunca tem, né? Com a dificuldade que são dos jogos, das viagens, das outras competições, mas o Flamengo ganhou sem querer, né? Vamos dizer assim, né? Aquele sem querer querendo do Chaves, né? Mas o Flamengo, ao sair da Copa do Brasil, ele ganha semanas aí de treinamento, de melhor descanso para alguns atletas, onde ele vai poder se preparar melhor ainda para a sequência da competição. E com o elenco que tem, né, com a qualidade do jogador que tem, isso foi demonstrado agora, né, em 3 jogos com o Internacional, onde ele faz 2 jogos contra o time titular e um jogo com o time reserva, e ele joga bem e ganha as 3 partidas. Então, se coloca numa situação muito privilegiada devido à sua estrutura, seus atletas, e você olhando os comentários pós-jogos, né, do atleta do Internacional, né, as outras pessoas, né, de outros times, outros comentaristas e tal, o presidente do Internacional falando pra caramba, elogiando, enfim, cara, é o Flamengo que se preparou para esse momento, né? Não foi do dia para a noite, né? São anos de trabalho, de construção, ter paciência. A torcida pressionou lá atrás, você lembra disso, né? Querendo título, e o Bandeira de Melo, que era o presidente na atualidade, foi muito firme em botar os torcedores lá dentro da Gávea e falar para eles: eu não prometi título a vocês, eu prometi sanear o clube, fazer uma estrutura para que vocês possam lá na frente colher esses frutos. E é o que está acontecendo. Agora, é difícil, Léo, é difícil. A gente olha aqui no Rio de Janeiro para o Vasco, né, a luta, né, não é nem luta, é uma guerra do Pedrinho tentando fazer isso no Vasco e levando pedrada o tempo todo, porque os resultados de campo não vêm. Porque é difícil você ter resultado de campo a partir do momento que você não tem uma estrutura financeira, porque, Léo, não tem como fazer futebol sem dinheiro. Não tem como fazer futebol sem dinheiro. E você chegar ali e ser mais um, simplesmente aumentando a dívida do clube, porque o que se tinha? Se tinha dirigentes que entravam no clube, o clube está devendo quanto? 500 milhões. Ah, que bom, aí contrata A, B, C, D e tal. Né? Às vezes ganha um título, às vezes não ganha nada, vai embora, a dívida de 500 passa para 700. E está tudo certo. Entendeu? Então, cara, eu acho que é o momento das pessoas, dos outros clubes, né, olharem melhor como é o mercado, como a coisa tem que fazer, cortar na carne, só que ninguém quer, para ter um futuro melhor, como o Flamengo está tendo agora, onde você olha, o Flamengo não vai ganhar tudo, porque é impossível, é muito difícil, mas você olha e você vê uma consistência no trabalho em todas as áreas. E aí essa consistência é legal, né? Isso que o professor fala sobre essa questão de cortar na carne, muitos clubes aí, o próprio Corinthians, né? A gente está trazendo o Corinthians aqui porque é o segundo maior em termos de torcida, né? E financeiramente poderia estar numa situação muito melhor, explorando, né, a capacidade da torcida do Corinthians, até mesmo em gerar muito mais receita, né? Só que essa parte administrativa é muito ruim. A gente percebe um Corinthians muito complicado, né, fora de campo, e isso acaba, de certa maneira, né, impactando dentro de campo, né, professor? A gente sempre critica aí, faz algumas críticas, né, às direções, aos dirigentes do Flamengo, mas nesse quesito, após o Bandeira, né, é um Flamengo que vem ajustado, né, professor? Em termos financeiros e estruturais, tem muito mais elogios, até mesmo pela gestão do Landim, do que críticas, né, professor? É um Flamengo que consegue se manter autossustentável, né, pagando os seus salários, altos salários em dias, né, e isso acaba refletindo em um Flamengo brigando pelas competições nacionais e internacionais, né? Léo, e o que acontece? Antigamente, a torcida cobrava título, cobrava vitória, cobrava jogador, enfim. E hoje cobra, dentro do Flamengo, uma gestão sem ser gestão temerária, né? O torcedor flamenguista não quer ver mais dívida, que não pagou esse, que não pagou aquele. Até isso aumenta. Mas aumenta com credibilidade, Léo.
onde você tem aí um Flamengo. Ouvi agora, nesses últimos dias, aí, o negócio do patrocinador do clube, a mudança. Parece que os caras já ganharam 3 vezes mais do que eles ganhavam normalmente, porque entraram no Flamengo. Botaram a marca Flamengo lá dentro da sua empresa. Então, cara, os profissionais que lá estão a nível de gestão entenderam isso, trabalham muito bem com isso, né? Muito bem, parece que já vão agora no patrocinador esportivo, né, de material, para também falar, precisa aumentar, porque já tem outras empresas vindo aí, muito forte atrás do Flamengo para botar sua marca, né, no seu material esportivo. Enfim, cara, você vai onde você tem visibilidade. E o Flamengo hoje dá visibilidade, muita visibilidade, com credibilidade. Isso é muito importante. Onde eu vou colocar minha marca? Eu vou botar minha marca num lugar que vai deteriorar com ela? Não, eles vão botar a marca deles num lugar que eles vão ter maior ganho. Imagina você, ele é o dono de uma empresa de material esportivo, estampar sua marca no Flamengo. Entendeu, cara? É uma coisa muito grande. O Flamengo hoje, né? Essa semana passada, se eu não me engano, saiu o Flamengo dentro dos clubes aí do mundo, acho que é o 9º clube aí, negócio de investimento, alguma coisa assim. Então, cara, é muita coisa. Então, cara, mas foi duro agora. Quem quer passar por isso? Então, com isso tudo, Léo, o que acontece? Você consegue ir no mercado lá fora, né? Lógico, você não vai trazer jogadores aí, Vinícius Júnior e tal, que são jogadores muito caros nesse momento e fora da realidade do futebol brasileiro. Você traz um Saúl, que é um jogador aí de muita capacidade, jogador de 30 anos, jogador de muita capacidade. Os jogadores olham e perguntam: quem é esse tal de Flamengo aí? E os caras falam: é um clube com estrutura, é um clube que paga em dia, é um clube que paga bem. O cara pega os troços dele e vem para cá. Antes não viria, procuraria um time ali num mercado mais intermediário da Europa, ficaria por lá. Então, até isso, cara, você consegue pegar muitas áreas e você trazer muita coisa boa para o seu clube. Agora, resta quem está lá dentro saber administrar muito bem isso e saber onde está pisando e o que pode conquistar mais a nível de patrocínio, a nível de grana. E é o Flamengo hoje. Então, as pessoas criticam, né, quando vem o resultado, né, que o Flamengo é beneficiado, que o Flamengo é isso, o Flamengo é aquilo. O Flamengo tem um poder muito grande hoje, que é o objetivo principal dentro do campo. Através de quê? Dos seus investimentos e dos atletas que contrata de muita capacidade. É verdade, professor. E aí tem essa questão das SAFs, né, professor? Eu vejo muitos torcedores falando sobre a questão, né, do Flamengo virar uma SAF. Já se falou até mesmo do modelo do Bahia, né, que é 15%, eu acho, ou 20% do clube, né, destinado à SAF. Toda essa grana é colocada dentro de montar uma equipe sempre muito mais forte para a próxima temporada. E diante dessa gestão, professor, na minha opinião, não é interessante, né, se transformar SAF, né, continuar essa boa administração. Mas os outros clubes, né, principalmente os rivais do Flamengo, para tentar competir hoje com o Flamengo tão forte, né, professor, e sabendo explorar tão bem essa questão do seu nome, da credibilidade, a SAF é o caminho, né? Até porque financeiramente é um Flamengo hoje com uma receita aí de time intermediário da Europa aqui no cenário sul-americano, professor. Exatamente. Eu não tenho muito, eu não sou muito envolvido, Léo, nessa parte econômica de SAFs e tal. Eu sei que tem vários tipos e você através de você tem várias formas de montar, né? Olhando, por exemplo, o Botafogo. Olha o Botafogo como é que está agora. Está uma dúvida danada lá, que o Textor está aqui, está ali, enfim, uma confusão louca. O Textor, como dono, né, da SAF, o que ele fez, na minha opinião, fez um trabalho bacana no passado, deu sorte, a coisa aconteceu, e esse ano ele meio que largou e quis montar um time a partir de abril, sei lá qual é a data, e está pagando preço aí. Está pagando preço. O torcedor, que já contava com aquele segundo ano, né, de bons jogos, de bons resultados, já está aborrecido. Então, Léo, talvez por essa capacidade econômica do Flamengo, né, eu não sei como isso seria feito, tem que escutar quem entende, talvez uma SAF, eu acho que o Bayern é assim, Léo. O Bayern tem uma SAF que não é uma SAF 100% do clube. Posso estar falando besteira, tá? Mas eu acho que é mais ou menos isso. Eles fazem uma SAF meio voltada ao estádio, junto com o patrocinador esportivo e tal, e aí você tem ali, se não me engano, 25%, mas é uma SAF voltada
que é o estádio, para a construção do estádio, para a administração do estádio. Fazer conta, Léo, é tipo assim, o Flamengo hoje ganha 100. Pô, se eu perder 25, eu vou ter 75. Com 75%, eu continuo caminhando no futebol, buscando título, contratando e tal. De repente pode ser um negócio, uma SAF voltada agora. O Flamengo ter uma SAF voltada para um clube de futebol, como contratação, um cara lá dentro, eu acho que não é necessário. Porque a SAF, para mim, é a busca de uma possibilidade do investidor para apagar as dívidas que você tem, já que você não tem o dinheiro. E o cara da SAF entra com o dinheiro, só que você passa o seu clube, né, teoricamente, para esse administrador. E aí qual será? O Vasco fez isso com a tal da 777 e deu com os burros na água. Então, até isso, quem vai investir no meu clube? O Texo entrou no Botafogo, lindo, maravilhoso, solta foguete lá quando vai ter jogo, lindo, o estádio. E agora? Dá uma dúvida danada aí, os caras, não sei se, pelo que eu li rapidamente, parece que querem tirar o Texas, não estão brigando para ter uma situação, enfim, já virou confusão, Léo. E é tudo que eu não quero. O Flamengo teve uma confusão, vamos dizer assim, de torcida com gestão, mas era uma gestão do clube tentando fazer o que acontece hoje, uma briga danada, e você vê que valeu a pena, mas é o que eu falei no início da live, ninguém quer passar por isso. O cara quer botar o time, contratar jogador e ser campeão. E não importa, se foi campeão e depois o título está devendo mais do que o dinheiro que arrecadou com os títulos, entendeu? Então, cara, ou você se transforma e faz uma coisa séria, ou você vai ficar pelo meio do caminho. Boa, boa. Até o nosso camarada Djalma, né? Ele manda uma mensagem. Eu estava pensando nisso aqui, tá, Djalma? Eu estava pensando nessa questão aqui, né? Falar sobre a SAF para nos orientar, né? Sobre essa questão de maneira técnica. Perfeito, tá? O professor estava falando, né? De forma rápida aqui, eu estava pensando sobre isso, né? Vou buscar um cara realmente que tenha o conhecimento, né? Sobre essa questão da SAF, para a gente fazer uma live diferente. Eu acho que vai ser bem explicativa para a galera, né? Que tem dúvidas, enfim, fazer perguntas. Eu acho que seria uma live diferente. Foge um pouco, né, do campo bola, a gente está sempre muito mais acostumado a falar aqui, a resenhar, mas eu acho que é um assunto legal, um assunto legal. E é a tônica hoje do futebol brasileiro, né? Você percebe os clubes aí para tentar acompanhar o Flamengo, já estão partindo para a SAF, né? O próprio Corinthians, do jeito que está, se fala muito em SAF. Né? O próprio Fluminense já foi ventilado a possibilidade de SAF, né? O Botafogo, o Vasco é uma SAF, enfim, principalmente os rivais aqui estaduais, partindo, né, para tentar acompanhar o Flamengo nessa toada, né, nessa questão de logística, financeira principalmente, mas está muito distante o Flamengo, muito distante, né, buscando uma receita aí de quase 2 bi na temporada, né, enfim, é um Flamengo hoje voando em termos administrativos, né, que bom para o torcedor, que era algo impensável, né, alguns anos atrás. Isso foi em 2012, né? O Flamengo totalmente sucateado, totalmente arrebentado. Né? Eu lembro uma vez, né, professor, que teve um jogador, eu vou falar o nome aqui, já falei diversas vezes, o Luizinho, que veio do Ipatinga. Né? Veio uma galera do Ipatinga, o senhor vai lembrar dessa época, né? E ele falou que tinha uma visão do Flamengo e tal. E ele falou, Léo, quando eu cheguei lá na Gávea, cara, os aparelhos sucateados, rato, um negócio assim absurdo. Ele tinha uma visão do Flamengo, aquela coisa, né? Mas era muito mais a aparência do que a questão interna, né, professor? Hoje, a gente percebe os jogadores chegando da Europa, né, e falando sobre o CT. Caramba, cara, um CT de altíssimo nível, clubes da Europa não tem. Então, para você ver também que essa questão, né, de ambiente de trabalho, né, de estrutura logística para os atletas mudou, né, muito em relação ao antigamente. O senhor pode falar muito mais, né, porque viveu essa época das vacas magras, né, professor? Léo, eu peguei um Flamengo da Gávea, né? Da estrutura da Gávea lá, onde tudo era na Gávea, um campo só para jogo, para treino, para tudo, vestiário e tal. Era uma coisa arrumadinha, né? É o feinho arrumadinho, né, cara? Enfim, mas dava lá o que tinha, né? O que se tinha na época, e na maioria dos clubes era assim também, enfim, mas nem comparável. Quando eu volto a um Flamengo, eu peguei o Flamengo em 1900, depois do Campeonato Brasileiro, né, 2010, eu retorno ao Flamengo, né, eu saí em 99, volto em 2010 e estava começando essa transição de Gávea para o CT. O CT com container e tal, mas era o iniciozinho, a gente às vezes, a gente treinava até na Gávea mais do que no CT,
porque o CT ainda tinha uma estrutura, né? Ainda era aquele chuveiro de cano e tal, estava começando a se montar alguma coisa, né? E aí eu retorno ao clube em 14. E aí já era um CT bem estruturado, mas com containers ainda. Né? Ainda não tinha essa estrutura de hoje que tem. Entendeu? Então era o início daquela, já tinha a construção lá, estava começando a subir, né? Mas não tinha, ainda era tudo em container. E aí você olha a transformação do clube hoje, como você falou. Quem viu o Flamengo, eu peguei o Flamengo, né? Eu chego ao Flamengo, Léo, em 1976. Com 12, 76, 75, 76, com 12 anos de idade. Então, eu peguei o Flamengo, né? Eu estou com 62, faz a conta aí, eu peguei um Flamengo lá da Gávea com... Cara, não tem noção, ainda era aquela pista de atletismo em volta do campo. Enfim, cara, eu peguei uma transformação muito grande dentro desse clube, né? Da Gávea para o CT e tudo que aconteceu. Então, você olhando assim, falando, caramba. E a época que eu já, como profissional, trabalhando, Léo, eu olhar hoje e ver esse Flamengo, era sonho. Era sonhar e falar assim, caramba, imagina o Flamengo, né, com CT, com isso, com aquilo, pô, isso nunca vai acontecer, isso é só um sonho mesmo. Aí você acordar hoje, eu chego lá no Flamengo em 14 e já vejo o Flamengo de hoje, cara, é sensacional. Mas foi feito pelas pessoas que lá estavam, né? Algumas lá atrás, né, com gestões temerárias, e essa gestão aí, que é uma sequência, são várias pessoas, né, Léo? O Bandeira, ele ficou como o representante maior, que ele foi o presidente, mas tinham muitas pessoas por trás, na parte de marketing, na parte financeira, enfim, de tudo, de todas as áreas, com pessoas. O que o Flamengo faz? Presidente, tem um grupo. Quem é o melhor cara do marketing? Vai lá e traz. Quem é o melhor da parte financeira? Vai lá e traz. E foram se administrando e se ajustando, e o Flamengo é o que é hoje. É o que eu falei anteriormente. Não vai ganhar tudo, isso não te coloca como ganhador, porque você tem estrutura, porque você tem dinheiro, né? Mas te dá muito mais possibilidade, que é o que você quer. De pelo menos falar assim, eu posso não ganhar, mas eu vou estar todo ano disputando. Todo ano eu vou estar incomodando, todo ano eu vou estar entre os primeiros. E é isso que tem que ser feito. O torcedor, nesse processo lá atrás, como exemplo, eu estou dando exemplo porque nós estamos falando disso, que é o Vasco, o torcedor não quer. O torcedor não quer porque ele fala, nossa, que maneiro, o cara vai reestruturar, mas a bola não entra no final de semana, é pancada. É pancada. Você vê aí, em 3 dias, né, se eu não me engano, o Vasco, né, ganha de 6 do Santos. Nossa, agora vai, maravilha, fantástico. Ninguém falou de Pedrinho, ninguém falou de nada. Joga na quarta-feira, perde do Juventude, já virou maluquice de novo. Já virou maluquice de novo. Cobrança e tal. Enfim, cara, ou você senta, conversa e toma um rumo, ou você vai ficar nisso. Brincando, né? Você vendendo almoço para comprar janta. Isso aí não adianta de nada. Peraí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e hype também os nossos vídeos. É muito importante para o nosso crescimento. Nos ajude a chegar a 14 mil inscritos. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Saudações. Até a próxima.